A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor José Timor Farias, sou pastor da Igreja do Evangelho de Cristo em Paranavaí e estou aqui mais uma vez para trazer uma palavra para você. Eu gostaria de falar com você da seguinte forma. Quando a palavra de Deus nos exorta, através do apóstolo Paulo, exortando a respeito da Santa Ceia. E o apóstolo Paulo diz, olha, quem tem fome que come em casa, esperai uns pelos outros. Isso no ato de tomar a ceia, ou seja, a Santa Ceia. Seria comer o pão e beber o cálice. Paulo está dando ali um ensinamento, fazendo uma exortação, porque na realidade, eu acho que é um dos momentos mais sérios dentro da igreja, é quando a igreja do Senhor se reúne para tomar a Santa Ceia do Senhor. E se a Bíblia diz que é para esperar uns pelos outros, vamos esperar uns pelos outros. Se a Bíblia diz que é para comer o pão e depois beber o cálice, vamos comer o pão e depois beber o cálice. Alguns locais, eles primeiro, ou seja, nem tomam o vinho, apenas comem o pão. E dizem que se o sangue está no corpo, só comer o pão, que é simbolizando o corpo do Senhor, eles estão também bebendo, tomando o sangue. Na realidade, não é isso que Jesus mandou fazer. Não é isso que o apóstolo Paulo ensina. Note bem que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz que é para beber o cálice, ou seja, comer o pão e depois beber o cálice. Quando ele diz, olha, eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o cálice dizendo, ou seja, deixa eu voltar um pouquinho. O Senhor Jesus, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi do Senhor o que também vos ensinei. Ok. Que o Senhor Jesus partiu o pão, ele tendo dado graças, partiu o pão, distribuiu entre os discípulos, e logo após o vinho. E ele diz, isto é o meu corpo, tomai e comei, e fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Então, quando ele distribui o pão, ele está dizendo, é o meu corpo. E quando ele distribui o cálice, ele está dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, do meu sangue derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Assim disse o apóstolo Paulo. E aí, lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo de número 6, ali do verso 52 a seguir, o Senhor Jesus disse, aquele que não comer da minha carne, não tem vida em vós mesmo. E então ele está dizendo que é para comer o pão e é para beber o cálice. São duas coisas interessantes. Então, não se esqueça, comer o pão e beber o cálice. Isto é interessante. Então, amados, nós precisamos seguir o que está escrito na palavra de Deus. Porque nenhuma igreja, seja ela qual for, a Bíblia é subordinada a ela. Um exemplo, o catolicismo romano tem que ser subordinado à Bíblia. A igreja evangélica, ela tem que ser subordinada à Bíblia Sagrada, porque a Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é quem nos ensina como caminhar segundo o que o Senhor Deus nos manda, segundo a orientação apostólica. Então, por isso eu costumo dizer, quando alguém pergunta, o que você é? Eu digo, olha, eu sou católico apostólico, não romano. Católico apostólico não romano. Por que católico? Porque é universal.
E por que apostólico? Porque aprendemos e seguimos a doutrina dos apóstolos. Assim como Jesus diz lá em Mateus, quando aparece aos discípulos, ele diz, olha, ide pregar o evangelho por todas as nações, ensinando o que eu vos ensinei. Então, esta é a doutrina apostólica. Deus abençoe vocês, um abraço, um beijo no seu coração, fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus.